Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, no último vídeo nós paramos aqui, né? Usando as operações de multiplicação, divisão, inversão e soma de reações para prever a constante de equilíbrio das reações. Íamos começar o exercício 1. Mas antes de começarmos o exercício 1, vamos voltar aqui um pouquinho, lá desde o comecinho, para a gente reler quais eram os nossos objetivos. Então, o assunto 5 é fazendo as contas com as constantes de equilíbrio, e o objetivo dessa nossa aula é descobrir e deduzir algumas propriedades úteis das constantes de equilíbrio e que serão utilizadas posteriormente. Esse primeiro objetivo nós já cumprimos. Nós descobrimos algumas propriedades que serão úteis daqui para frente. Quais são? Quando eu multiplico uma reação por um determinado número, o K dela, esse número que eu multipliquei vai elevado à potência, né? Quando eu somo reações, eu obtenho as constantes de equilíbrio são multiplicadas, enfim, né? Nós descobrimos aí uma série de propriedades. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aprender a prever a constante de equilíbrio de uma reação a partir de outras reações conhecidas, né? Conforme a gente comentou no último vídeo, né? A partir de reações menores, mais simples, eu consigo prever o K, a constante de equilíbrio de equações mais complicadas, né? Eu consigo prever, a gente vai brincar de previsão. Então, olha só que legal, né? Muito bem. Então nós já cumprimos todos esses 4 itens aqui, vimos como é que se comporta a constante de equilíbrio na multiplicação de reações, na divisão de reações, na inversão e na soma de reações. Ok? Agora a gente vai para o item 5, onde a gente vai aprender a usar essas operações de multiplicação, divisão, inversão e soma de reações para prever a constante de equilíbrio de reações que a gente não conhece a constante. Tá? Professor, por que a gente não conhece a constante de uma determinada reação? Sei lá, porque a literatura não abordou, né? Ou porque é muito difícil conhecer as concentrações numa situação de equilíbrio porque a reação é muito lenta. Sei lá, uma reação que demora 6.000 anos para acontecer. Qual que é a concentração de produto e reagente no equilíbrio? Não sei, não faço a menor ideia. Eu não consigo ficar esperando 6.000 anos para o negócio acontecer para eu saber as concentrações no equilíbrio, né? Ou se é uma reação explosiva, uma reação de rendimento muito baixo. Quer dizer, eu tenho uma dificuldade de achar a constante de equilíbrio para reações mais complicadinhas, né? Se eu tenho algum problema de experimental mesmo, eu não consigo determinar experimentalmente, tá? A constante de equilíbrio, mas eu posso prever teoricamente. É isso que a gente vai pensar agora, certo? E aí, pensando a respeito disso, a gente já vai resolver exercícios, vocês vão ver que belezinha que é, né? E por último, a gente vai ver a breve justificativa. Então, tá faltando esses 3 itens aqui, certo? Muito bem. Antes do exercício, vamos para o item 5, então, né? Vamos aprender a prever a constante de equilíbrio das reações. Vamos lá. Vamos para a folhinha com o tio. Não vamos para o exercício ainda não, vamos para a folhinha. Então agora, gente, chegou o momento da bitolinha do tio. Bitolinha do tio, um momento tão esperado. Bom, gente, é o seguinte, o que o tio vai desenvolver com vocês agora? Eu preciso que vocês aprendam, num primeiro momento, o como fazer. E aí, devagarinho, o tio vai mostrando para vocês do porquê que é assim. Então, agora, a ideia é desenvolver um raciocínio estético em vocês, né?
A ideia é que você busque a similaridade do que eu tenho e onde eu quero chegar. E aí, pensando sempre em fazer as devidas operações matemáticas nas reações de modo a alcançar a reação desejada, né? E além disso, de tudo isso, para fazer o que a gente vai fazer agora, é preciso que você acredite no tio e no Papai do Céu. Por quê? Porque é difícil de enxergar o que a gente vai tentar enxergar agora, né? Mas é preciso que você acredite e que trabalhe, né? E que trabalhe, tá? Então é assim, ó. Vem com o tio que você passa de ano. Tá aqui, ó. Eu vou pegar uma reação bem genérica, tá? Do tipo 2xy mais Z em equilíbrio químico com 2y mais x2z. A equaçãozinha química está balanceada, tá? Então tá aqui eu tenho uma reação química genérica onde o tio trocou lá os componentes químicos por letrinhas, só para você entender o que está em jogo. E essa reação ela tem uma constante de equilíbrio, que dá para escrever ela, né? O K dessa reação é y ao quadrado vezes x2z elevado à primeira, dividido por xy ao quadrado vezes z elevado à primeira. Certo? Muito bem. A pergunta que não quer calar é: qual é a constante de equilíbrio dessa reação química? Né? Professor, mas isso aqui não é tabelado? A constante de equilíbrio é tabelada. Só que a gente tem tabelado a constante de equilíbrio de muitas reações químicas. Nós temos tabelado a constante de equilíbrio de todas as reações? Não. Então, fatalmente, você pode cair numa reação química não muito comum em que o K não é tabelado. Então, como é que eu descubro o K? Eu posso determinar essa constante por meio experimental, né? Mas às vezes a via experimental ela é um tanto quanto complicada. Foi como eu falei para vocês. Se é uma reação explosiva, como é que eu vou mensurar os reagentes e os produtos? Se é uma reação muito lenta, se é uma reação de rendimento muito baixo, enfim, eu tenho uma série de problemas técnicos que muitas vezes eu não consigo mensurar, né, a constante de equilíbrio numa dada temperatura para uma reação. Então, como é que eu faço isso teoricamente? Né? Então, o segredo é, se eu não tenho a resposta do K, da constante de equilíbrio, para essa reação genérica, eu posso muito bem buscar na literatura reações que tenham os componentes dessa reação, ou seja, reações menores e que tenham uma similaridade com a reação que eu quero saber o K, né? E aí, a partir dessas equações mais simples, eu faço operações matemáticas com elas de modo a articular essas duas reações simples de modo a chegar na mais complexa. Por isso que o tio falou, nós vamos buscar similaridade. O raciocínio que está aqui por detrás é um raciocínio estético, ok? Que você precisa prestar atenção para ver. Então tá aqui, ó. Essa é a reação que eu quero calcular o K. Na literatura, o que a literatura me dá é essa daqui, ó. x² Z em equilíbrio químico com 2x mais Z, o K dessa reação, e aí eu vou inventar, tá? Um número bem simplesinho para a gente entender. O K é 20, numa dada temperatura. Muito bem. Além dessa, eu tenho outra, que é essa daqui, ó. XY em equilíbrio químico com X mais Y. E o K dessa reação é 10. Então, isso aqui eu tenho na literatura, certo? E eu tenho a constante de equilíbrio.
Essa reação, ó, perceba a similaridade entre as reações que eu tenho, o dado na literatura, e aquela que eu quero descobrir, a constante de equilíbrio. Ó, perceba que eu tenho os mesmos componentes, ó, XY, X2E, X2E, né? Z, Y, X, né? Enfim, ok, gente? Perceba que eu não posso pegar na literatura reações que tenham entidades distintas e muito diferentes dessas que eu estou trabalhando, né? Eu não posso ter W, H, M, eu não posso pegar reações que tenham outras espécies. Eu tenho que pegar reações que são similares àquela que eu quero determinar. Por isso que eu estou primeiro fazendo com vocês com letrinhas assim, depois nós vamos pegar o exercício à unha, tá? Aí, olha só, esse é o primeiro passo, ó, eu tenho na literatura, a literatura me dá, então essa reação aqui ela não tem. Por que não tem? Por algum problema técnico, nunca ninguém fez a constante para ela, ou não dá para fazer experimentalmente, né? Essa daqui dá para fazer, eu tenho, é uma reação mais comum. Essa daqui também dá para fazer, eu também tenho, também é uma reação comum, eu tenho a constante K, né? Então a partir dessas duas eu chego nessa. Como que a gente faz? Raciocínio estético, buscar similaridade. Como é que a gente faz isso agora? Ó, perceba que o tio vai usar agora a canetinha vermelhinha. Vamos buscar a similaridade? Olha lá. Olha, essa reação aqui onde eu quero chegar tem XY. Ó, que bacana. A reação que eu tenho na literatura também tem XY. Olha que legal. Então, existe similaridade entre essas reações. Só que aqui, ó, a reação é multiplicada por 2, aonde eu quero chegar. Aqui não, aqui é multiplicado por 1. Muito bem. O que mais que a gente pode perceber de similaridade entre essa reação que eu tenho e a que eu quero chegar? Olha, essa reação tem Y. A reação de cima também tem Y. Olha que bacana. E curiosamente, aqui eu tenho um 2 multiplicando, aqui eu tenho só 1. Né? Então, existe mais alguma similaridade entre essa e essa? Não, não existe. Então, o que eu percebo, né? Como é que eu faço para chegar daqui a aqui? Quais as diferenças entre essa e essa reação? A diferença é que a reação onde eu quero chegar, né? Essas espécies que são em comum, elas são multiplicadas por um fator de 2. Então, meus amores, o que eu tenho que fazer com essa reação aqui, ó? Eu tenho que multiplicar ela inteira por 2. Ó, eu não posso multiplicar só uma parte, senão eu desbalanceio a reação. Eu tenho que multiplicar ela inteira por 2. Então eu faço assim, ó. Multiplico tudo por 2, ó. Ah, não, peraí. Ó, agora eu vou trocar a canetinha, né? Ó, vou trocar a canetinha, vou fazer de laranja. Ó. Ó, vezes 2. Vezes 2. Tá? Então, multiplicando por 2, ó, eu fiquei com 2 aqui, igual aonde eu quero chegar. Eu fiquei com 2 aqui. Ah, professor, mas aqui não tem, né? Não tem problema, fica tranquilo. É nessa hora que você tem que acreditar em Deus. Vai por mim, vai dar certo. E aqui eu fiquei com 2. Ó, igual aqui de cima. Beleza? Muito bem. Aí, o que você aprendeu? Qual que é a propriedade do efeito, né? Nós já aprendemos isso nas aulas passadas. Quando eu multiplico uma equação por 2, o que acontece com a constante de equilíbrio? O fator que eu multipliquei é elevado, então o valor da constante de equilíbrio é elevado a esse fator. Então, o que vai acontecer com o novo K da minha reação? K vai ser 10 elevado ao quadrado. Olha só que legal, gente. Então, o novo K para essa reação em laranja multiplicado por 2 vai ser 100. Nós já deduzimos isso, tá? 10 ao quadrado dá 100, nós já deduzimos. Eu já provei para vocês quando eu multiplico uma reação por um fator, o efeito na constante de equilíbrio é que o valor dela é elevado a esse fator. Se eu tivesse multiplicado por 3,
o K ficaria 10 ao cubo, que no caso seria 1000. Se eu tivesse multiplicado por 4, o K seria 10 a quarta. Muito bem, comparamos a primeira reação com a reação de cima. Agora vamos para a segunda reação. Olha só que legal. O que ela tem de similar com a equação onde eu quero chegar? Olha, perceba que eu tenho o x2z, que é uma espécie que é incomum com o x2z, que está lá onde eu quero chegar. E a quantidade está ok, aqui é 1, aqui é 1. Então tá ok. O que mais que existe de similaridade? Detalhe, né? Existe o x2z aqui e existe o x2z aqui. Estão na mesma quantidade, porém estão em lados opostos. Estão de forma invertida. Olha que legal. Então x2z está desse lado e x2z está desse lado. O que mais que existe de similar? Z está desse lado direito aqui e Z está do lado esquerdo aqui, né? E também estão na mesma quantidade, né? Aqui tem 1 e aqui tem 1. Beleza? Então, o que eu percebo aqui nessa brincadeira? Qual que é o segredo aqui? Inverter a reação. É raciocínio estético. A partir do que eu tenho, eu vou tentar fazer operações matemáticas para chegar onde eu quero chegar. Então eu inverto, então eu faço isso por similaridade. Eu percebo que isso aqui está tudo ok, porém está invertido, pensando na onde eu quero chegar, né? Então eu inverto essa reação de baixo, certo? Quando eu inverto essa reação de baixo, o que acontece com K? Nós já definimos e já deduzimos essa propriedade. Inverte o K. Ou seja, o K vai ser 1 sobre 20. Porque esse K, que vale 20, é referente a esse sentido. Né? É K nesse sentido. Nesse sentido é uma outra constante, que é o inverso. Nós já deduzimos isso. Então, olha só. Eu vou, nesse caso, para inverter, fica ruim de eu continuar com a reação aqui, né? Então, eu apago ela. O segredo é, eu ignoro ela e eu copio ela aqui embaixo ao contrário. Já com o novo valor de K. Eu apago o valor de K aqui também. Então, agora eu vou copiar ela assim, 2x mais z em estado de equilíbrio com x quadrado z. Né? E o novo K é 1 sobre 20. Legal, galera. Olha só. Então, o que a gente fez inicialmente? A gente buscou ter um raciocínio estético de modo a fazer operações matemáticas naquelas reações que eu tenho na literatura, o valor de K, né? E aí sempre pensando e buscando a similaridade com aquela reação que eu quero descobrir o valor de K, né? Agora, depois que eu faço isso, e eu fiz isso bonitinho, qual que é o segredo? Agora eu passo um traço aqui embaixo e somo. Professor, por que eu faço isso? Porque Papai do Céu existe. E porque você tem que acreditar no tio. Olha só que legal. Quando eu somo as reações, funciona o negócio, né? Então, por isso que eu estou falando, se você ficar pensando muito, o negócio não dá certo. Vai fazendo, busca a similaridade e vai fazendo as operações matemáticas. E aí, no final, você soma. Milagrosamente, o negócio aparece. Você quer ver? Olha só, quando eu somo, eu tenho que fazer o corta-corta de lados opostos, né? Porque aquilo que é produzido de um lado, se ele é reagente do outro, então ele é produzido e ao mesmo tempo consumido do outro lado, né? Então, como é que fica aqui, esse 2x, deixa eu fazer de azul aqui, trocar a corzinha. Esse 2x corta esse 2x. Por quê? Porque nessa reação é produzido 2x e 2y. Só que o 2x nessa segunda etapa reacional, ele é consumido com z, formando essa nova espécie, né? Então esse 2x, à medida que ele é
produzido, ele é consumido, por isso que eu cancelo, né? E agora, dá para cortar mais alguma coisa? Não. Agora, o que é que eu faço? Eu coloco aqui, ó, a setinha de equilíbrio e eu vou baixando todos os termos do lado esquerdo que sobraram e todos os termos do lado direito que sobraram. Como é que fica então? O que sobrou aqui do lado esquerdo, ó? Da minha primeira reação sobrou 2xy. Mas da minha segunda reação sobrou só z. Agora, sobrou mais alguma coisa? Não. Agora eu vou para o lado direito. Da minha primeira reação, o que sobrou? Sobrou 2y. Da minha segunda reação, sobrou o quê? Sobrou x² z. Gente, olha só que milagroso, a reação é essa, né? Olha o que aconteceu, gente. A partir dessa reação, ó, essa reação é justamente essa de cima. Ó que legal, aparece. Então, se você faz esse raciocínio do jeito que o tio falou, né? Então, você vai fazer operações matemáticas. Se tiver que inverter, inverte. Se tiver que multiplicar por 2, multiplica. Se tiver que multiplicar por meio, multiplica. Se tiver que multiplicar por 3, multiplica, né? Se tiver que, né? E no final você soma. No final você soma as duas semi-reações, né? Que aí você tem a equação global. Ó que bacana, gente, é estético o negócio. E aí, para essa reação, qual que é a constante? Nós já aprendemos a fazer isso. Qual que é a constante? Ó, esse aqui é K1, esse aqui é K2. Quando eu somo reações, né, o que acontece? Esse aqui é K3, né? Nós fizemos isso no vídeo anterior. K3 é o mesmo que K1 vezes K2. Nós deduzimos essa propriedade. Então, eu estou usando ela aqui. Então, a constante de equilíbrio dessa equação global é fruto da multiplicação da constante de equilíbrio das duas equações anteriores. Nós já deduzimos essa propriedade. Então, quanto que dá, numericamente falando, o valor da constante K3 de equilíbrio para essa reação? É K1, a constante K1 é 10. 10 não, é 100. Né? É 100, porque é 10 ao quadrado. Eu multipliquei a equação de cima por 2. Então, K1 não é 10, é 100. Quanto que é K2? K2 é 1 sobre 20. Então, K3 vai dar 100 vezes 1, 100 dividido por 20, 5. Olha que legal, gente. A gente está brincando de fazer previsão. Estamos só usando a linguagem química para prever. É bonito isso, né? É bacana o negócio. Então, uma vez feito isso e entendido como é que é o sistema, agora vamos resolver exercícios na prática, não com letrinhas assim, do jeito que o tio fez, mas exercício na prática para você ver como é que é legal, né? E como é que funciona o Paranauê. Então vamos lá, vamos resolver, ó. Então é isso que a gente está fazendo, ó, usando as operações que a gente aprendeu para prever a constante de equilíbrio de reações, ó. Exercício 1, vamos fazer junto. Dadas as seguintes informações: o ácido fluorídrico, quando eu jogo ele em água, né, ele se dissocia, né, ele ioniza, formando H+ e fluoreto menos, e a constante de equilíbrio é essa daqui, ó, 6,8 vezes 10 elevado a menos 4. E esse composto aqui, né, ele, quando ele joga em água, ele também forma essas duas espécies, ok? A pergunta é: determine o valor da constante de equilíbrio para a reação seguinte, né? Então, olha só, eu tenho a constante de equilíbrio para essas duas reações. Essas duas constantes eu tenho na literatura, né? Mas eu quero descobrir qual que é a constante de equilíbrio para essa reação aqui, ó.
Ácido fluorídrico mais essa espécie, dando fluoreto mais essa espécie, certo? Qual que é a constante para essa reação? Não sei, é isso que eu quero descobrir. Então, perceba, se eu quero o K dessa reação, o que é que eu faço? Eu busco na literatura reações similares a essa, que contenham as mesmas espécies e que tenham a constante de equilíbrio numa dada temperatura, certo? Se eu não estou enganado, essas constantes são determinadas a 25 graus Celsius, tá? Isso tem tabelado a 25 graus Celsius, beleza? Se eu não estou enganado. Depois eu vou dar uma olhada nas tabelas para ver a que temperatura que é feita. Tenho quase que certeza que é 25. Mas aí, o que acontece? Isso eu tenho. Qual que é o valor da constante para essa reação? Ó, essa espécie tem aqui. Essa espécie tem aqui, ó. Essa espécie tem aqui. Essa espécie não tem. E nem essa. Não tem, mas elas vão se cortar. Ó que legal. Se cortam, gente, é impressionante. Por isso que tem que acreditar. Elas vão desaparecer. Essas espécies não estão aqui, elas vão desaparecer. Como? Raciocínio estético. Tá? É raciocínio estético. Então, qual que é o segredo da resolução do exercício 1? Você vai colocar aonde, ó, isso aqui é o meu objetivo de vida. Eu quero chegar nisso aqui, né? Bota isso em cima. Aí bota essas duas equações embaixo. E aí você vai fazendo contas, operações matemáticas com essas duas reações embaixo, de modo a esteticamente ficar igual a de cima, que é onde eu quero chegar, né? No final, você passa um traço, faz o corta-corta, que a mágica vai acontecer. A partir dessas duas reações, você vai chegar nessa. Vai ter que somar, né? No final, sempre soma, tá? Você soma e aí você consegue calcular e prever a constante de equilíbrio dessa reação que você desconhece. Ó, a gente está brincando de previsão, prever a constante de equilíbrio de reações que a gente desconhece, certo? Bom, gente, ó, tá dando 27 minutos. Eu aconselho o seguinte: você termine esse vídeo, realize esse exercício 1, né, desenvolve ele e dê a resposta, né, faça e dê a resposta, ache a resposta. E aí, no próximo vídeo, eu vou começar de novo nesse exercício 1 e eu vou resolver ele para você. Mas tenta resolver sozinho. Faz ele agora, como está dando 28 minutos, eu não vou resolver ele agora porque demora um pouquinho, né? Eu vou resolver ele no próximo vídeo. Mas você já resolve para você treinar o raciocínio estético que a gente já aprendeu. E aí no próximo vídeo eu já começo com essa resolução, beleza? Mais pro fim dessa matéria, o tio vai tentar buscar justificativas do porquê que a gente usa essas coisas todas na quali, tá? A gente vai pensar um pouco a respeito disso, beleza? Então eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo vamos resolver esse exercício junto, mas já faz ele na sua casa, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.